Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Dia a Dia do Agroconsultor. E hoje aqui, ontem choveu, deu uma invernada aqui no oeste do Paraná nessa última semana. E esse frio aí, pelo jeito, vai até semana que vem. E hoje vamos dar uma olhada aqui no barracão, em relação aos insumos, chegada de insumos, alguns planejamentos, alguns fechamentos de cotação a gente vai falar hoje nesse vídeo. Então vem comigo. Aqui ainda está sendo feita a colheita da segunda safra de milho, só que ainda ela não foi finalizada, então a maioria dos produtores rurais está no meio da colheita e é natural a gente ver barracão um pouco mais desorganizado nessa época. Ó, a bazuca aqui, que é o tanque graneleiro, né, que faz o baldeamento aí dos grãos até a carreta, até o caminhão, colhedeira lá, então assim, plantadeira mesmo do soja lá do verão está lá no fundo ainda, então fica essa desorganização que é normal. Só que nessa época, pessoal, o que a gente tem que ficar de olho? Tá chegando muito insumo na fazenda do produtor rural, no barracão, adubo, semente, defensivos. Nessa nossa fazenda aqui, né, que é em torno de 300 hectares entre próprio e arrendado, ainda não chegaram os insumos, ainda está sendo feitas as últimas compras e tudo mais. Então vocês não vão ver aqui ainda os insumos aqui dentro. Mas em várias outras fazendas já está chegando os insumos, adubo e semente principalmente, defensivos, uma parte dos defensivos também. Então vem junto que eu vou mostrar para vocês. Dependendo do tamanho da fazenda, a gente vai ter uma organização diferente, um tamanho diferente de depósito de defensivos, tá? Nesse caso aqui, a gente tem um canto aqui do barracão que é usado para isso aí. Mas tem fazendas maiores aí que tem um barracão inteiro só de depósito defensivo, inclusive com grade, com câmera, principalmente produtores grandes que têm mais de um funcionário, aí produtores médios para grandes, 2, 3, 10 ou mais funcionários. É interessante o produtor rural ter um local específico com câmera. Por quê? Porque eu já presenciei acontecer muitas vezes, não foi uma vez nem duas, foi mais de uma vez ali nos centenas de produtores rurais que eu já atendi, que o camarada ele tinha mais de um funcionário e começou a ter problema de sumir um pouco defensivo, aqui, some um glifosato daqui e não sabe para onde vai. E um fica jogando a culpa no outro. Então, quem é dono de fazenda tem que tomar esse cuidado. E quem é engenheiro agrônomo, quem é consultor, também é interessante saber desse tipo de coisa para saber orientar o produtor rural, para tomar cuidado e tudo mais. Então, deem uma olhada sempre no depósito, procurem ajudar o produtor rural a organizar o melhor possível. E também dê uma olhada no estoque desse produtor rural. Por quê? Porque você está fazendo uma venda. Você é um consultor de uma venda, cooperativa ou multinacional, por exemplo. Você vai fazer uma venda para esse camarada também observando o que ele tem no barracão. Muitos dos produtos podem ser reutilizados, utilizados na próxima safra, às vezes diminuindo a compra. E isso tudo faz com que o montante financeiro diminua. Às vezes você está querendo focar muito na técnicazinha de venda, muito nos detalhezinhos ali, mas você esquece que tem do outro lado uma pessoa, que tem um negócio, que tem uma fazenda para tocar. Quanto menor é o custo dele, quanto mais você ajuda na redução dos custos, é mais interessante. É claro que tu não vai reduzir custo, usar um produto no barracão que não vai servir para aquela utilidade. Você vai usar o melhor produto que vai servir para aquela utilidade. Mas tem muitos produtos no barracão que dá para ser utilizado. Então fica de olho nisso daí, dá para ajudar muito o produtor rural só olhando o estoque que ele tem no barracão. Então fica de olho. Ontem deu uma chovida aqui, 70 milímetros, mais ou menos 70 milímetros, e o produtor rural aí já está há uns dias aí meio enrolado com colheita, então já faz 5, 7 dias meio enrolado com as colheitas. Então quem conseguiu adiantar bem as colheitas está mais tranquilo agora para os próximos manejos, calcários que vão fazer depois dessa chuva, os herbicidas que vão ser feitos depois dessa chuva. Então, por isso que é importante olhar que na parte operacional do produtor rural, nem sempre, não tá meio frio hoje, tá dando muita umidade lá no silo, do grão, não vou colher. Mas se começar a chover, como aconteceu há 5, 7 dias atrás, às vezes pode dar uma invernada de 15 dias, como está previsto aí até terça, quarta-feira da semana que vem, nós estamos hoje numa sexta-feira aqui. Então vai atrasar bastante o trabalho do produtor rural, tem que ficar de olho nessa parte operacional, orientar também o produtor rural, porque todo o manejo que vai vir depois
na parte operacional, herbicidas, calcário, por exemplo, pré-plantio da cultura verão, depende da retirada do milho da lavoura. Esses detalhes aí operacionais a gente tem que ficar ligado para ajudar também o produtor rural. Pessoal, áreas pós-colheita de milho em relação à dessecação. Temos que tomar cuidado nessas temperaturas muito frias, ó. Filma aqui, Cris, tá marcando menos de 10 graus aqui no oeste do Paraná. E o oeste do Paraná, pessoal, aqui no oeste do Paraná é 300 metros de altitude, 350, 400 metros, 280 algumas regiões. Então, é uma região geralmente muito quente. Só que nesse frio não é indicado logo depois, por exemplo, parou de chover, o produtor rural quer dar uma dessecada, aqui tem bastante mato, já está no timing ideal, já não tem efeito guarda-chuva. Vai soltar uma aplicação aqui de herbicidas? Toma cuidado, tá, pessoal? Temperatura tem que ser no mínimo aí 12, 15 graus no mínimo para cima, na maior parte do tempo, pelo menos no período ali, logo após a aplicação, nas horas após a aplicação. Por quê? Porque a planta está mais metabolicamente ativa. Então, se você estiver recomendando em temperaturas abaixo de 12, 13 graus, para baixo, 15 graus para baixo, toma cuidado, porque é bem provável que o teu herbicida sistêmico aí vai estar funcionando de forma pior. Então, é um ponto de atenção que a gente tem que cuidar. Um detalhe, pessoal, dessa área aqui, ó, Cris, dá uma olhada nessa área aqui, nesse talhão. Esse talhão que vocês estão vendo, o lado de cá, mais próximo da imagem, é uma área que foi comprada há pouco tempo pelo produtor rural. E a área de baixo já é uma área mais antiga e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Porque é importante a gente ficar atento a esses detalhes em relação à correção de solo. Essa área vai receber calcário esse ano, por exemplo. Calcário, gesso, corretivos de solo e condicionador de solo. Então, como é que tu vai fazer a divisão desse talhão? Tu vai fazer um talhão taxa fixa? Ou vai fazer em taxa fixa e dividir o talhão em dois, como nesse caso provavelmente vai ser feito, a gente vai definir aqui. Então, dê uma olhada nesse detalhe. A agricultura de precisão, num talhão só fechado, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes dentro de um mesmo talhão o produtor rural está adquirindo uma área arrendada recentemente. Então são duas realidades, dois históricos diferentes dentro de um mesmo talhão. E a gente tem que ficar de olho nesses detalhes operacionais que vão estar influenciando nas decisões técnicas nossas. E tudo isso vai influenciar na produtividade do produtor rural lá na frente. Esse frio me lembra Palmas, Paraná. Eu trabalhei, para quem não sabe, eu trabalhei uns 3 anos na Coamo de Palmas, entre Entreposto de Palmas. Eu atendia Coronel Domingos Soares, que era a região mais baixa. Só que teve um dia específico que me chamou muita atenção. Foi em 2016, no inverno, logo antes de eu pedir para sair lá da Coamo e vim aqui para o oeste do Paraná como engenheiro agrônomo, como consultor. E eu tinha feito, na época, uma pós em proteção de plantas lá em Viçosa. Então, meu trabalho de conclusão dessa pós foi em tecnologia de aplicação. Inclusive, a gente tem um treinamento dentro da comunidade Aceleragro, que é os segredos da tecnologia de aplicação. E nós vendíamos também pulverizadores da Jacto na época. Então, a parte de tecnologia de aplicação, de pulverizadores, eu ajudava nas vendas porque a parte técnica era mais tranquila para mim. E eu e um outro colega de trabalho, o Jean, teve um ano que nós vendemos 4 pulverizadores da Jacto autopropelidos lá no Entreposto de Palmas, para os meus clientes e os clientes dele. E aí foi agendado um treinamento, uma entrega técnica desses pulverizadores numa manhã de inverno, muito frio, e eu e o Jean fomos, né? E a Coamo, não sei se hoje é assim, usava na época Golzinho para trabalhar, a gente usava Gol. Na minha época era o Gol G3, eram os bolinhas, os últimos bolinhas, né? Tinha os antes de ficar mais pontudinho. E esses Gols ficavam no tempo, fora, durante a noite, embaixo de umas árvores assim, mas ficava no tempo. E nesse dia fez uma geada, deu uma geada tão forte que foi
teve alguns dias seguidos que deu geadas que não derretiam na sombra, mesmo até, assim, dava 24 horas de geada e não derretia. E nesse dia, 7h30 da manhã, nós pegamos o golzinho bola, eu e o Jean, meu ex-colega de trabalho lá, trabalha até hoje na Coão, de Palmas. Hoje é responsável técnico de sementes lá. E fomos nessa entrega técnica. E o vidro todo cheio de gelo e a gente tentando desembaçar, colocar uma água morna e não dava certo. Resumo da ópera, eu saí dirigindo aquele golzinho com o vidro aberto para enxergar, eu tive que colocar a cara para fora, -2, -3 graus em Palmas, nos primeiros 2, 3 quilômetros até desembaçar e sair aquele gelo da frente. Então esses são os perrengues do agronegócio aí, de quem trabalha com consultoria, com atendimento ao produtor rural, mas faz parte. Aí chegando nesse treinamento, nessa entrega técnica, Palmas, para quem não sabe, é 1.100 metros de altitude. E a entrega técnica foi feita num produtor rural do Jean, que era na estrada de Palmas para Mangueirinha, que dava acho que uns 1.200 metros de altitude, era mais alto. E ia terminar com um almoço lá, com churrasco e tal. E nesse dia eu até pensei, me agasalhei bem e tal, até pensei assim, eu vou colocar eu tinha aquelas botas, botas da Timberland, cheio de querer, cheio de, como que é? Impermeável e tal, bem quentinha, né? Falei, vamos lá e fazer entrega técnica, eu vou com uma botina normal, tipo essa que eu tô usando aqui, que é botina normal. E o frio que tava, eu não tava sentindo meus pés naquele campo da entrega técnica lá, então tava um dia frio pra caramba. Mas enfim, é um dia que me chamou muita atenção, que não teve como esquecer do frio que eu passei naquele dia, dos perrengues que eu passei naquele dia. Mas foi bom, a entrega técnica foi show de bola, terminamos com churrasco, e é isso aí, faz parte, esse é o dia a dia nosso. Agora vamos no escritório aqui, dar uma olhada em umas cotações que eu estou levantando aí de fertilizantes, defensivos. Quero mostrar uns detalhes para vocês legais. Pessoal, eu estou levantando aqui alguns insumos para cotação e não é todo produtor rural que a gente faz isso, tá? A gente faz para as nossas áreas e se o produtor rural no atendimento, na consultoria quer que a gente faça esse tipo de trabalho, a gente tem que acertar, ver o que é interessante para os dois lados, tá? Por quê? Porque é um trabalho a mais, você levantar preços em cada distribuição, cada revenda, cada cooperativa, levantar tudo isso daí, planilhar, depois negociar, isso tudo é um trabalho extra que geralmente a gente deixa para o produtor rural, a não ser que você faça parte do trabalho da administração na parte comercial, que também faz parte do trabalho de muitos consultores, ou então é uma oferta a mais dentro da consultoria, tá? Eu não sei se você já sabe, mas eu passei um tempo, aproximadamente 1 ano e meio, como gestor de defensivos, gestor de compras de defensivos, gestor de compras de fertilizantes na LAR, né? Então tinha um volume grande, passava em mais de R$1 bilhão entre eu e mais um colega de trabalho, na parte de fertilizantes, defensivos, e a gente teve essa experiência comercial de compras. Inclusive, a gente está vendo aí uns fechamentos de alguns fertilizantes e fiquem de olho na questão de matéria-prima versus misturas de matérias-primas. Vou dar um exemplo para você. Na nossa região aqui a gente tem um solo muito pesado, muito argiloso e nem sempre é interessante estar trabalhando com matéria-prima puramente. Por exemplo, MAP, que é 115200, 11 de N, 52 de P2O5 e 0 de K2O, e cloreto a lanço, por exemplo. Por que nem sempre é interessante para a nossa região? Não é em todas as situações que isso se encaixa. Pelo seguinte, solo muito argiloso, 65%, 70% de argila, é fácil de compactar, é fácil de ter algum nível de compactação. Ah, Juliano, mas não tem um trabalho físico, químico, biológico das áreas sendo bem feito? Sim, mesmo assim, a gente tem, com alguma rotação, tem algum nível de compactação em megapascal um pouco mais alto do que o ideal. Então, se a gente tem uma limitação física parcial ou grande nas áreas, a gente tem que tomar muito cuidado com o cloreto a lanço, por exemplo. Por quê? Por conta do escorrimento superficial. Se você joga o cloreto na área e vem uma chuva um pouco mais forte, numa área um pouco mais compactada, essas áreas argilosas aqui do extremo oeste do Paraná, por exemplo, é uma realidade que tem que ser levada em consideração. Então, eu particularmente aqui, para a maior parte das situações, eu prefiro estar usando um 43010 em cloreto ao invés
de só MAP e cloreto, ou seja, parcelar o cloreto na linha, parcialmente na linha, e outra parte a lanço. Então percebe que quando eu planilho aqui, levanto os preços dos insumos, dos defensivos, dos fertilizantes, nunca é uma decisão para o produtor rural, para o consultor, somente técnica, e também não é nunca só uma decisão comercial. E aí vem aquele mito muito clássico, né? Ah, o produtor rural não fechou comigo por conta de preço. Será mesmo que é só preço que ele está olhando? E a maioria das vezes não é só preço, é o seu atendimento, o que você passa de informação para ele, abre os olhos para ele de uma coisa que ele nem está vendo. Ou seja, convencer ele ninguém convence, você não convence ninguém de nada, mas você tem que mostrar os fatos para ele, mostrar as possibilidades, fazer com que ele se convença daquilo que ele precisa fazer para colher mais, através dos seus produtos e serviços também, por que não? Então, ao exemplo de um 43010 mais cloreto versus MAP e cloreto, percebe que não é uma decisão só técnica e nem é só uma decisão só comercial? Então, a gente tem que olhar isso daí dos dois lados, tanto do lado do produtor rural quanto do lado de quem vende, de você que é um consultor, de um engenheiro agrônomo, de uma revenda, cooperativa ou multinacional. Saiba que o produtor rural ele vai observar várias coisas até o momento de ele decidir se ele vai plantar com MAP e cloreto, ou 43010 e cloreto, ou somente uma fórmula só de base. E muitas vezes ele está plantando com uma fórmula, adubando o solo dele com uma fórmula MAP e cloreto, por exemplo, porque ele simplesmente Maria vai com as outras. Porque ele está vendo o vizinho dele, vários vizinhos usando, ele vai lá, toma uma base da média do pessoal que está usando, quantos quilos por hectare de cada um e tora o pau. Mas tomem cuidado, tá? Muitas vezes ele faz isso sem saber se é ou não o melhor para a fazenda dele. Então dê uma olhada nisso aí, às vezes você pode estar ajudando muito na parte técnica e muito na parte comercial. Ele está ganhando mais dinheiro com a lavoura dele, vendendo os seus produtos e serviços de forma ética, de forma honesta. Finalizamos o nosso dia a dia do Agroconsultor de hoje, espero que você tenha gostado. Se você ainda não curtiu esse vídeo, não sei que você está parado aí, curte aqui em algum lugar dessa tela, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, que eu sei que tem gente assistindo que ainda não está inscrita. Tamo junto, é só o começo.